Galera, tudo bem? Aqui é Tassiano Albano e você está no canal Hashtag Respostas. E hoje nós vamos responder essa pergunta. Deus cumpriu o mandamento de guardar o sábado em Gênesis 2:3. Para entendermos essa resposta, nós temos que fazer mais duas perguntas para respondê-las. Deixa eu ler logo o texto. Vamos lá, Gênesis é o que os adventistas nos dão. Gênesis 2, versículo 3. Diz assim: Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Aí o 8, versículo 8. Não, aí vamos lá, aí o versículo continuando. Pois nele descansou depois de toda a sua obra da criação. Que está dizendo que Deus descansou no sétimo dia, e aí eles querem que você descanse também no sétimo dia. Só que para a gente entender se esse descanso de Deus é referente ao mandamento, ou ele descansou por outra questão, temos que responder essas duas perguntas. Esse texto é literal? Esse descanso era referente ao mandamento? Então vamos... Se esse texto ele for literal, então a pessoa vai ter que nos explicar como é que ficaria o capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Disse Deus, que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim se fez. Deus fez 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro com o poder do dia e o pequeno como o poder da noite. E as estrelas Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã do 4º dia. Se o texto é literal, como responder essa pergunta? Porque lá diz que Deus descansou no 7º dia. Só que o dia, para nós aqui na Terra, foi feito no 4º dia. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, no 4º dia. Então já dá para a gente responder essa primeira pergunta. Esse dia do qual Deus descansou não é o nosso dia. Então não tem a ver com o mandamento. Aqui tem a ver com aquela perspectiva de Pedro. Segundo Pedro 3:8, quando ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então essa perspectiva do 7º dia aqui é uma perspectiva divina, não é uma perspectiva nossa. Porque esse 7º dia não é o mesmo dia que corresponde ao nosso. Porque o nosso dia foi feito no 4º dia de Deus. Isso você tira do versículo 14 ao versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis. Então já descobrimos que não tem a ver esse dia que Deus descansou com o dia do mandamento. Por isso que esse argumento ele é fraco. Agora, esse descanso é um descanso do mandamento? O mandamento de Deus é para ele cumprir? Ou o mandamento de Deus é para o ser humano cumprir? Jesus certa vez disse que o sábado foi feito para o homem. Forçar o texto em dizer que Deus guardou o sábado é colocar um sábado maior do que Deus, porque o Todo-Poderoso tem que se submeter a um dia. Então isso sai um pouco de lógica. Mas por que Deus descansou? Vamos entender que descanso é esse? Não tem a ver com o mandamento. Até mesmo porque aí não estava escrito nada ainda. Moisés não tinha nascido para escrever a Torá. Então não existia esse contexto ainda. Mas se nós sabermos o que faz Deus trabalhar, nós conseguimos entender por que Deus descansou. Abra sua Bíblia aí em Isaías 43, versículo 24. Abriu?
Diz assim: não me comprastes por dinheiro cana aromática, não me saciastes com a gordura de teus sacrifícios. Antes, com os teus pecados me fizestes trabalhar. Cansaste-me com tuas iniquidades. Se as nossas iniquidades é que fazem Deus trabalhar, então nós entendemos a razão pela qual ele descansou. Porque não havia pecado. Isso é fácil você entender quando está tudo bom para você, você relaxa, você descansa. Você só vai desempenhar algum trabalho se tiver algo que motive esse seu trabalho. Se está tudo bem, conta paga, não está faltando nada, você descansa. Agora, se algo te incomoda, você trabalha para resolver. Então, nesse contexto, é o contexto de que Deus descansou. Não é à toa que depois que Adão e Eva pecaram, aí tiveram que matar um bichinho para se vestir. A morte daquele bicho já era Deus trabalhando para que aquele bichinho fosse representado no seu filho que iria morrer pelos pecados. Então esse argumento ele é muito fraco para querer justificar a ordenança do sábado como um mandamento. Ele soa como idolatria. Um sábado é tão importante que o Todo-Poderoso tem que se submeter a ele. Para cima de mim não. Que Deus abençoe sempre e até mais.